Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar conversando com vocês aqui. Aproveitar esse momento em que a gente vive uma situação muito excepcional e que a gente pode, de certa forma, aproveitar esse momento para a gente fazer uma conversa, fazer uma live aqui do Reitor para tirar dúvidas, esclarecimentos e trazer informações para vocês que precisam também de informações a respeito da vida da UNO Chapecó, de em que momento a gente está e o que vem acontecendo com a instituição por esses dias, né? Então eu gostaria muito de inicialmente dizer o que a gente pensa de como vai funcionar a atividade aqui. Eu vou falar um pouco sobre esse histórico desses dias, do que aconteceu até agora, das atividades que a gente vem desenvolvendo, das atividades que os professores estão desenvolvendo e também passar para vocês um pouco do entendimento nosso futuro, do que vai ocorrer daqui para frente e que eu sei que são muitas as dúvidas que a gente tem nesse momento, né? Nós temos uma equipe trabalhando nesse momento também de forma remota, né? A gente pede que vocês compreendam se algum equívoco, algum problema acontecer, mas enfim, essa equipe vai dar conta de colher as informações a respeito das perguntas que vocês vão fazer e a gente vai tentar respondê-las aqui. Nós já coletamos uma série de perguntas que rodaram pelas mídias sociais e a partir dessas informações é que a gente vai estabelecer um primeiro movimento de resposta de perguntas e de esclarecimentos e na sequência a gente vai permitir também que vocês possam perguntar, tirar dúvidas e a equipe vai me mandar por WhatsApp essas perguntas e eu vou poder responder aqui ao vivo para vocês essa condição. A gente vai gravar também esse programa com a expectativa de que ele possa no futuro também servir como um canal de informação para os nossos estudantes, para os nossos professores, para os nossos técnicos administrativos, tá bom? Então a gente começa essa atividade agradecendo muito a presença de todos e falando um pouco do histórico, né? Hoje nós estamos no dia 22 de abril. 22 de abril de 2020, são já alguns dias, né, que passamos em casa. Nós tivemos o primeiro movimento legal acontecendo pelo governo do estado no dia 16 de março de 2020. Eu lembro a vocês que foi através do decreto 507. A gente vai recordar um pouco essa questão legal para a gente também fazer um momento de interpretação sobre por que a gente tomou algumas medidas, qual o encaminhamento que a UNO Chapecó teve em função dos diversos decretos que foram ocorrendo ao longo do tempo e que nos permitiram chegar na condição que a gente está hoje, né? Então, o primeiro decreto foi o 507, que o governo do estado emitiu lá no dia 16 de março, numa segunda-feira, ainda com alguns elementos iniciais a respeito do Covid-19, do problema do coronavírus, né? Esse primeiro documento trazia algumas informações iniciais a respeito de cuidados que as instituições deveriam ter no sentido do uso dos espaços, do relacionamento entre as pessoas. Ainda não se entendia direito quais seriam as principais medidas a serem tomadas. Porém, já no dia 17 de março, pelo decreto 509, nós tivemos aí a suspensão, né? Esse decreto determinou que ficam suspensas no território catarinense por 30 dias a partir do dia 19 de março, inclusive as aulas nas unidades de rede pública, de ensino na municipal, federal e estadual, incluindo a infantil, o ensino fundamental, nível médio, educação de jovens e adultos e o ensino técnico e também o ensino superior. Então é aqui, a partir do dia 17 de março, numa terça-feira, é que nós tivemos a interrupção por 30 dias das aulas determinadas pelo governo do estado. Concomitantemente a esse documento, nós vamos ver que depois nós tivemos também uma interpretação de legislações do governo federal, né? Também no dia 17 de março, o nosso governador emitiu o decreto 515 e que decretou a paralisação da circulação de veículos de transporte coletivo municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros. Isso diz muito respeito à instituição, porque, na verdade, nós temos muitos estudantes que dependem do transporte coletivo ou que vêm de outras cidades a partir do uso de ônibus, né? Então, essa interrupção ocasionou essa dificuldade de nós não termos os alunos aqui e, portanto, tem relação direta também com o retorno. Quando a gente for responder algumas perguntas aqui a respeito do retorno, a gente vai entender que a questão da circulação, tanto de ônibus intermunicipais como os coletivos internos, são muito importantes para que a gente possa discutir um retorno das aulas, né? Eu chamo a atenção aqui para os as primeiras portarias emitidas a respeito do governo federal. Então nós tivemos a portaria 343 de 17 de março de 2020,
que autorizou em caráter excepcional a substituição de disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação nos limites estabelecidos pela legislação em vigor. Então isso é bem importante porque foi a medida que a grande maioria das instituições seguiu. A mudança das aulas presenciais por aulas remotas. Então essa foi a grande modificação que a gente teve, já determinada no dia 17 de março pelo Ministério da Educação, pelo MEC, que determinou esse encaminhamento. E vejam que 2 dias depois o próprio MEC restabelece a partir da portaria 345 a mesma redação, porém ela substitui e retira esse item nos limites estabelecidos pela legislação em vigor, permitindo com que as instituições de educação do país pudessem seguir na linha das aulas remotas. Foi isso que a instituição seguiu, a UNO Chapecó determinou a partir desse momento aí o trabalho de cancelamento das atividades presenciais e o início das atividades de forma remota. É bem importante esclarecer que aqui teve um esforço significativo dos nossos professores para, em tão curto espaço de tempo, né, em poucos dias, que em uma semana nós demos conta de dar início das aulas, né, e esses professores se dedicaram muito para se preparar, para organizar suas atividades e transformar as atividades que eram feitas de forma presencial para atividades de forma remota. Também aqui temos que elogiar o trabalho feito pelos nossos estudantes, né? Os estudantes, de certa forma, entenderam um momento diferente que a gente está vivendo e todos responderam de uma forma muito efetiva na participação das aulas, na resposta às atividades, às avaliações, enfim. A gente conseguiu transformar de um momento muito difícil que a gente vivia para um momento de transformação e de aceleração de uma condição de uso de ferramentas de forma remota. Importante aqui destacar que nós não estamos tratando de EAD, né? Isso sempre apareceu em questionamentos, né? É bom deixar claro que as atividades que a gente desenvolve de forma remota, elas são realizadas pelos nossos docentes, por professores, portanto, os mesmos docentes que atuariam na aula no seu dia a dia, né, na aula presencial, fazem o trabalho de desenvolver essa aula de forma remota nos horários também das aulas, né? Isso tem uma diferença significativa, porque de certa forma vai entrar numa questão que depois eu vou tentar comentar sobre situação de custos que a instituição está tendo, se a gente teve diminuição de custos, se não teve. Essa é uma pergunta que sempre aparece e que eu vou tentar esclarecer depois na sequência, falar para vocês. Vou tentar terminar esse item de legislações. Nós tivemos o decreto 525 do Governo do Estado em 23 de março, que também ampliou essa questão da data dos cursos e das atividades até o dia 31 de maio de 2020. Essa data é bastante importante porque até o momento é a data mais longínqua que a gente tem, é a data última que a gente tem. Portanto, se hoje nós tivéssemos que seguir todas as legislações que nós temos encaminhadas, nós teríamos a condição de, no dia 1º de junho de 2020, ter o retorno à normalidade se tudo acontecesse de uma forma como está determinado hoje. A gente sabe que tem muitos fatores ainda que podem modificar essa data. Essa data pode ser ampliada pelo governo do estado caso a necessidade ocorra, né? Caso a gente tenha necessidade de ampliação, pode ser que ela seja ampliada, mas a princípio, só para a gente compreender, a data última que nós temos hoje é 31 de maio, portanto, num primeiro momento, numa primeira análise bastante breve, a gente admite que as aulas poderiam ter o retorno no dia 1º de junho. Existe também uma portaria do MEC que determina, que prorrogou por mais 30 dias aquela portaria anterior que eu falei, determinando que nós temos, que era de 17 de março, prorrogou para 17 de abril, prorrogando agora para 17 de maio as atividades, a possibilidade de atividades presenciais em universidades e na área da educação, né? Então veja, nós temos uma data que é do MEC, que é 17 de maio, e temos uma data do Estado, governo do Estado, 31 de maio. Bem, essas datas mais à frente vão se equivaler, nós vamos encontrar um momento onde elas tenham a possibilidade de acontecer de uma forma concomitante. O que a UNO Chapecó vem fazendo no sentido de planejar esse futuro, de olharmos para frente o que vai acontecer? Nós estivemos hoje, inclusive em reunião com o nosso comitê gestor, discutindo
uma estrutura de planejamento para o retorno às aulas. Nós precisamos determinar um novo cronograma acadêmico para que a gente possa apresentar as condições que a gente vai ter ao retorno das aulas. Portanto, não temos essa data ainda. Quando alguém pergunta assim, bem, a gente já tem uma data para retorno? A resposta ainda é não, a gente não sabe exatamente qual é a data de retorno. Mas o que a gente compreende é que nós precisamos nos preparar com algumas atividades presenciais sendo organizadas dentro de um cronograma futuro. Por que isso? Porque as atividades teóricas continuam no sistema remoto e seguem em frente conforme já planejado. Agora, as atividades presenciais precisam ser programadas, porque a gente sabe que há uma dependência muito grande na conclusão do semestre com as atividades tanto de laboratório como atividades de estágios, né? Sejam estágios obrigatórios e não obrigatórios. Então, esse tema é um tema que a gente vem discutindo com o governo do estado. O sistema CAF já notificou por escrito também um pedido a respeito dessa possibilidade de a gente começar a retornar em algumas atividades, como já foi feito em setores produtivos da sociedade, ou como seja a área da construção civil. Alguns shopping centers vão retornar agora com o último decreto do governador. Então há alguns setores que a gente acredita que já tem as condições necessárias para que a gente possa voltar nos estágios para a gente poder também dar conta dessa atividade presencial. Esse é o tema mais recente que a gente vem tratando, porque a gente entende que o maior prejudicado, no caso de interrupção de um semestre, seria o próprio aluno, né? O aluno gostaria de concluir o semestre de uma forma adequada, o nosso aluno gostaria de concluir o seu curso no tempo devido, né? E nós vamos fazer todos os esforços para que a gente não tenha dificuldades no sentido de fazer essa conclusão. Seguindo em frente, eu gostaria de citar também as atividades que a gente realizou nesse período, para que as pessoas pudessem compreender um pouco o que nós desejamos fazer em apoio aos nossos estudantes, né? Nós recentemente tivemos um debate com o próprio Diretório Central dos Estudantes, com os centros acadêmicos da instituição, onde algumas demandas foram colocadas, principalmente no que diz respeito a alguns alunos que não tinham recursos suficientes para conseguir cumprir com as suas mensalidades. Nós fizemos uma prorrogação até o dia 25 de abril, para que os alunos pudessem cumprir com as suas mensalidades sem juros e sem correção. Então esse é um primeiro movimento que a gente fez, a possibilidade também de pagamento em 6 vezes no cartão, para que a gente pudesse ajudar os estudantes nesse momento que a gente sabe ser tão difícil para todos, né? A UNO Chapecó vai continuar com esse debate com os nossos centros acadêmicos, com o nosso Diretório Central dos Estudantes, para encontrando condições mais adequadas para oferecer aos estudantes. Um outro debate que a gente vem fazendo em nível nacional é através da nossa Associação Brasileira de Universidades Comunitárias. Nós entregamos ao ministro e também ao gabinete da presidência o pedido para que nós tenhamos uma ampliação do FIES. A gente entende que é um momento diferente, é um momento que a gente poderia ter um FIES específico para dar conta daqueles estudantes que necessitam de financiamento estudantil, para que eles não tenham dificuldades na continuidade dos seus estudos. De uma forma adequada para esse momento, a gente está chamando de Corona FIES, né? É um nome que se deu a esse projeto de financiamento do FIES, né? E que a gente vai acompanhar e quem sabe a gente tem alguma informação nos próximos dias. Um outro item muito importante a gente destacar é que também a gente está trabalhando com um projeto de lei, o PL 1886, que é do senador Jorginho Melo, e que estabelece a condição da criação de um crédito de recebíveis da educação, tal qual a gente tem na área da agrícola, né, onde a gente tem recebíveis do agronegócio. A gente também gostaria de criar um na área da educação. Esse projeto de lei deve em breve seguir para discussão no Senado e a gente tem muita expectativa que isso possa nos ajudar também nesse momento de dificuldades que a gente vem tendo. É claro que também as instituições comunitárias do Brasil como um todo buscam possibilidades de financiamento e outras condições nesse momento para que elas também não sofram com todos os impactos que a gente vai ter dos efeitos desse coronavírus e da nossa condição atual. Gostaria também de colocar a respeito de algumas reuniões que nós realizamos recentemente, por exemplo, com o Procurador-Geral do Ministério Público de Santa Catarina, com o Dr. Fernando Comim, no qual a gente estabeleceu algumas condições, ouvimos qual é o posicionamento do Ministério Público
E também tivemos oportunidade de esclarecer as condições que nós temos das nossas universidades, das nossas instituições, e também as condições difíceis que a gente vai ter daqui para frente em relação a algumas discussões que surgiram nos últimos dias sobre o tema desconto de mensalidade, né? Nós temos, para vocês terem uma ideia, temos 3 projetos de lei em andamento na Assembleia Legislativa, dando conta de um pedido de redução de valor de mensalidade. Para as comunitárias isso é praticamente impossível, não sei como seria no caso de instituições privadas, né? Mas as comunitárias elas têm no seu ano a aprovação do seu orçamento, e esse orçamento é muito fechado, né? A gente não tem condições do orçamento estabelecer um critério de redução de valor. Isso feito teríamos que ter do próprio órgão público, da Assembleia deveria também legislar então a esse respeito, gerando uma receita, um crédito para que as instituições pudessem suportar esse impacto de uma possível dedução, o que para o nosso entendimento é totalmente inconstitucional, né? O contrato de educação é um contrato feito entre partes, né? Um contrato entre o estudante e a instituição, e, portanto, não cabe à legislação estadual tratar desse tema, interferir numa relação mercantil. No nosso entendimento, é totalmente inconstitucional e não vai ter futuro algum esses 3 projetos que tramitam na Assembleia. Temos também tramitação de projetos na Câmara Federal, né? Temos lá 44 projetos tramitando e que também, no nosso entendimento, não são adequados porque tratam de um tema que dificilmente tem finalidade. A gente nota que é um tema que é bastante popular, né? Para os políticos, né? Mas de certa forma não é algo que tem um futuro possível no nosso entendimento. Primeiro porque a grande discussão é que as instituições poderiam estar tendo redução de valor nos seus custos. Bem, isso não é verdade, né? A gente não está tendo redução de valor. Fizemos um estudo e apresentamos inclusive numa nota oficial da CAF, se vocês quiserem pode acessar o site tanto da UNO Chapecó como da própria CAF, onde a gente tem um posicionamento das instituições comunitárias, apresentando de que a redução de custos que a gente tem em função de água, energia, limpeza e higiene, que são os grandes temas de dedução de custos que a gente poderia ter, elas na realidade representam 0,1% do orçamento geral da UNO Chapecó. Ou seja, por nós não termos a atividade presencial, isso nos reduz em 0,1% o orçamento da instituição. Ocorre que a gente tem dificuldades de recebimento, dificuldades de inadimplência, e a gente teve somente nesse curto período uma redução no orçamento geral de 0,7%, ou seja, nesse pequeno curto espaço de tempo, de 20 e poucos dias, nem isso, né, que a gente acompanhou o primeiro pagamento de mensalidades dentro do período da Covid, a gente tem aí uma redução de 0,7% da receita da instituição. Nós estimamos que no ano esse impacto pode ser superior a 12%, 15%. Então a gente ainda não consegue estimar isso de uma forma muito exata, mas a gente sabe que a gente vai ter essa dificuldade ao longo do ano, né? Então não há o que falar sobre redução de custos, muito pelo contrário, a gente entende que a gente vai ter um acréscimo de custos e vamos ter que dar conta, por isso a discussão de busca de financiamento, de relação com entidades que possam nos apontar a obtenção de recursos, né? Também queria dizer que nós fizemos recentemente uma reunião com 9 deputados estaduais tratando desse tema do desconto, né? Estiveram presentes o deputado Ivan Nats, a deputada Luciane Carminati, o deputado Kennedy Nunes, o deputado Rodrigo Minotto, o deputado Luiz Fernando Vampiro, o deputado Ismael dos Santos, o deputado Volney Weber, o deputado Fabiano da Luz e o deputado Neudi Sareta, que se colocaram à disposição da defesa desse tema para as nossas instituições, e o deputado Fabiano da Luz é o relator de 2 dos projetos que estão tramitando na nossa Assembleia Legislativa. Também gostaria de colocar de que semanalmente nós temos nos reunidos, seja com a ABRU, que é a Associação Brasileira de Universidades Comunitárias, seja com a CAF, ou seja com as nossas, a gestão da própria universidade para dar conta destas dificuldades momentâneas que a gente vem tendo em relação ao tempo que a gente está vivendo, com os centros acadêmicos, com o DCE também, com o secretário de Educação, que tem aberto as portas aí para a gente dialogar sobre essa questão dos estágios,
e também sobre a questão do UNIEDU. O UNIEDU é um tema que aparece e muita gente tem dúvidas, né? O que acontece agora com o UNIEDU, porque ele teve, antes da situação do coronavírus, nós tivemos uma mudança nos procedimentos do UNIEDU. A criação de uma plataforma específica para a geração do índice de carência e para a definição do escalonamento daqueles estudantes que poderiam receber a bolsa, né? Então esse tema do UNIEDU ele é muito importante porque muitos alunos estão aguardando o resultado. A princípio, a primeira possibilidade de resultado do UNIEDU é a apresentação dos resultados dia 4 de maio. Né? A gente tem acompanhado, tem a possibilidade, inclusive nós oferecemos um ofício para o UNIEDU, para o secretário de Educação, pedindo para que a gente tivesse uma revisão desse processo até o dia 15 de maio, para que a gente pudesse ter uma nova rodada e aqueles estudantes que não conseguiram ainda entregar os documentos pudessem fazê-lo. A gente acredita que isso vai ser possível, nós vamos trabalhar nesse sentido para que todos tenham condições de pedir suas bolsas de estudo e que a gente consiga ofertar elas de uma forma adequada para quem realmente necessita, tá certo? Bem, aqui a gente atinge já um período da nossa live e eu vou começar a trabalhar com respostas de perguntas, tá certo? A nossa equipe reuniu uma quantidade de perguntas que foram feitas nas nossas mídias sociais e eu vou começar a escalonar essas perguntas tentando responder as dúvidas que vocês tiverem. Quem tiver dúvida ou quiser falar com a gente, aproveite os espaços das nossas mídias sociais, pois a gente responde ou por lá, ou de forma individualizada, ou de uma forma geral, como a gente vai fazer aqui, para tentar deixar os nossos estudantes, os nossos técnicos, os nossos professores sempre muito bem informados, tá certo? Vamos lá. A primeira pergunta que foi nos apresentada dizia a respeito sobre a questão das aulas em EAD, se elas não são exatamente iguais às aulas remotas que a gente está tendo. E por isso é aquela questão do custo que eu comentei anteriormente, né? As aulas em EAD, quando elas são preparadas como aulas de EAD, elas de certa forma tentam ganhar em escala, tentam ganhar uma condição de resultado financeiro por escala de alunos participantes. Quem atua nessas aulas são tutores, não são professores específicos da disciplina, a gente tem tutores atuando e as grandes organizações do país possuem uma disciplina com milhares de estudantes nesta disciplina, o que realmente acarreta uma baixa de custo. Não é isso que acontece no caso da aula remota, né? Nossas aulas são síncronas, elas acontecem ao mesmo tempo que a aula seria dada na forma presencial, pelos professores, né? Então o professor não tem um monte de alunos, tem aqueles alunos que estariam na sala de aula, os alunos participam dessa atividade, né, de uma forma não presencial, mas como se estivessem na sala de aula com as atividades sendo realizadas normalmente. Então aí está uma grande diferença do que seria uma aula EAD, onde o aluno tem aulas gravadas, né, aulas que acontecem para vários alunos, dessa aula que a gente oferece de uma forma praticamente síncrona, né, ao mesmo tempo com os alunos para que eles possam acompanhar. Então essa é uma diferença que era necessário a gente esclarecer e era uma pergunta que sempre surgia em relação aos custos. Bem, uma outra pergunta que sempre surge é em relação aos estágios, né? Aqueles alunos que não podem realizar estágios, alguns alunos estão muito preocupados com essa questão. O que a gente tem a dizer é que eles podem ficar tranquilos. As atividades de estágio serão realizadas ao retorno desses estudantes. Aquelas que puderem ser antecipadas, nós estamos trabalhando nesse sentido junto ao governo do estado para que um decreto próximo possa haver essa condição e também, recentemente, o presidente do Conselho Nacional de Educação apontou que o próprio CNE está para emitir uma regulamentação deixando essa possibilidade também em aberto, de nós termos o estágio sendo realizado de uma forma remota naqueles casos que ele for possível. Nos que não há essa possibilidade, onde o aluno precisa de uma atividade de laboratório presencial ou atividade de estágio presencial, podem ficar muito tranquilos. O que nós vamos fazer é, ao retorno, recuperar essa condição e esses alunos terão essas atividades. Por isso é importante que as aulas teóricas sigam de forma remota, porque dessa forma nós conseguimos ganhar tempo e depois, ao retornar, trabalhar nessas atividades que necessitam o momento presencial, né? Então, estamos ainda com o semestre tranquilamente adequado, garantido, se a gente tiver essa condição dos decretos, como eu falei, dia 31
de maio sendo concluído, a gente consegue dar conta de ter as atividades presenciais, sem nenhum custo extra para os alunos, né? É uma outra dúvida que surge, bem, e se eu tiver uma atividade extra lá na frente, eu vou ter que pagar por isso? Não, tudo isso está incluso dentro dos pagamentos que são feitos, então fiquem muito tranquilos que nós vamos, inclusive, ter uma atividade de recuperação destas aulas que estão feitas de forma remota. A gente vai ter um momento também de recuperação dessas atividades. Então, tranquilizem-se a respeito disso, os estudantes podem ficar muito tranquilos, porque nós teremos condições de dar essa resposta a vocês no retorno, sem nenhuma dificuldade para os nossos alunos, tá certo? Outra pergunta que surge aqui é sobre o resultado de bolsas, né? Que atrasou, realmente atrasou, né? Então nós tivemos essa modificação no sistema e junto com isso também a questão da pandemia, né? Que nos colocou numa situação difícil e que nós estamos aí acompanhando em todos os momentos o governo do estado aí para que a gente tenha um retorno adequado em relação aos classificados do IC, aqueles que podem ganhar a bolsa de estudo, e aí nós faremos essa divulgação. O governo do estado deve divulgar isso no dia 4 de maio, a primeira data, como eu já havia falado anteriormente. Outro item que eu acho bastante importante é que nós estamos trabalhando em regime de plantão. A UNO Chapecó já retornou com algumas atividades presenciais, tá certo? Então, nós já temos na universidade funcionando alguns setores para que vocês obtenham respostas, né, que os estudantes possam buscar essa informação na própria universidade, né? Claro que com todo o cuidado, seguindo todas as regras de sanidade oferecidas pelos nossos governantes, né? Estamos seguindo à risca todo e qualquer encaminhamento e nada fora disso nos nossos dias na universidade. Ela está bem diferente, né? Temos apenas algumas pessoas que estão lá oferecendo um regime de plantão, mas para que a gente possa atender aquelas demandas mais urgentes e que precisam da presença para entrega de documentos ou algo assim, tá certo? Então, sim, nós estamos trabalhando na universidade em regime de plantão. Quem necessitar é só entrar em contato conosco. Outro tema que é muito demandado diz respeito às formaturas institucionais. Nós tivemos aí recentemente o cancelamento, né, por força lá do dia 17 de março, cancelamos na outra semana, né, na semana do dia 20 e alguma coisa, nós teríamos aí as formaturas institucionais, teremos quase 400 formandos, e esses formandos ficaram sem a formatura. Então a pergunta que nos vem é se nós teríamos a possibilidade de fazer essa formatura institucional lá na frente, né? Nós já respondemos aqueles que solicitaram por escrito de que nós ainda não tiramos de vista a possibilidade de discutir isso. A gente não sabe exatamente quando vai ser o retorno, mas não estamos aqui fechando negociação, né? Podemos discutir isso no retorno para ver qual será a condição que vai ser dada. Mesmo porque a gente não sabe essa retomada, quando ela se dará e de que forma se dará. Nos últimos dias a gente observou que muitas atividades estão retornando, mas todas elas com muitas modificações, né? Então, principalmente a aglomeração de pessoas, a presença de muitas pessoas em espaços está sendo não aconselhada e impedida pelos decretos, né? Então, a gente ainda não tem essa resposta clara, mas a gente tem a possibilidade de conversar, tá? Não há nenhum impedimento de que a gente converse com esses estudantes. A gente sabe que a formatura é um momento muito importante para o estudante, né? Foi uma caminhada muito longa, onde ele gostaria de culminar com esse momento de encerramento, mas isso vai se dar somente no retorno. A gente abre uma conversa sobre isso, né? Sobre essa condição, essa possibilidade. Tivemos outros impedimentos, né? Nós teríamos, por exemplo, nesse ano que é o cinquentenário da Fundesc no Chapecó, nós teríamos aí a realização da COFAF, né? Que é um evento que reuniria todos os nossos técnicos administrativos com os técnicos das instituições comunitárias do Estado. Infelizmente, tivemos que cancelar, né? Então, é mais um evento que a gente gostaria muito de ter feito, porque chegou a vez da UNO Chapecó ser a sede, né? Mas infelizmente ficou cancelado e nós vamos discutir aí, quem sabe, para o ano que vem, para voltar de uma COFAF. Este ano não teremos mais. Vamos para mais uma pergunta aqui sobre
aqueles que necessitam, estudantes que necessitam de estágio presencial, têm problemas em relação ao aluguel, teriam que vir para Chapecó, essa situação, né? Claro, a gente sempre está levando em conta isso, né? Qualquer atividade que demandará a vinda dos estudantes para a instituição, nós temos que levar em conta algumas questões. Primeiro, alimentação, porque a gente não tem ainda no campus oferecimento de alimentação, então esse é um tema que está sempre envolvido com as nossas decisões. O transporte, como eu falei inicialmente, né, a gente sempre tem a questão do transporte sendo administrada, porque muitos estudantes dependem do transporte para chegar até a universidade, e aqui a gente é alertado também por essa questão do aluguel, né? Então os alunos teriam que vir, pagar aluguel só para fazer o estágio, então tudo isso também será levado em conta quando nos for permitido, a partir de algum decreto futuro, nos for permitido ter a possibilidade de nós atuarmos com os estágios. Claro que a gente não vai fazer isso de uma forma brusca, né? Vamos fazer sempre consensuado, com muita calma, com muita discussão com os nossos professores, com os nossos coordenadores de curso que estão acompanhando todo esse procedimento. Nós também temos uma outra questão ligada à possibilidade de liberação do FGTS para que a gente possa, os alunos possam pagar suas mensalidades. Essa é uma demanda que a gente colocou tanto para o governo federal, né, e pedimos apoio para os deputados nesse sentido, porque nós acreditamos que seria uma bela saída. Está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que determina esta possibilidade. Bem, se isso vai passar, se a gente vai ter esse resultado, não dá para a gente afirmar isso nesse momento, mas a gente acredita, e foi um pedido efetuado pela própria CAF, que a gente tivesse uma manifestação nesse sentido de poder ter uma possibilidade de utilização dos recursos do imposto do fundo de garantia, para que a gente pudesse, o aluno pudesse, a partir do FGTS, retirar esse valor e fazer o cumprimento das suas mensalidades. É mais um dos projetos, como é o PL 1886, que eu citei anteriormente, dos créditos e recebíveis da educação, em que a gente aposta muito de que alguns movimentos precisam ser feitos pela dificuldade financeira que a gente pode ter ali na frente, tanto com os nossos estudantes, como da própria instituição, né, para que a gente consiga dar conta das necessidades que a gente tem, ok? Eu queria também chamar a atenção, a gente falou bastante de estágios, né, e nós tivemos aí algumas dúvidas também voltadas à relação da portaria, da medida provisória 934, né? E que trazia algumas situações diferentes também para os nossos cursos da área da saúde, né? Para os nossos estudantes de medicina, de enfermagem, de fisioterapia e de farmácia, né? Nós fizemos uma análise na reitoria e entendemos que a gente não tem ainda alunos na condição devida dos 75% de conclusão para que sejam encaminhados para a observância da MP 934 de 1º de abril, tá certo? Nós teremos em breve uma reunião com o DAMED, né, o Diretório Acadêmico de Medicina, né, para tratar desse tema e outros temas ligados à atuação do internato e das atividades de medicina que são um pouco específicas nesse momento e tem sido cuidado muito de perto pela reitoria também para que a gente dê conta dessas demandas, né? A UNO Chapecó tem feito muitas atividades ligadas a essa questão do momento que a gente vive, ou seja, oferecendo condições para a comunidade também de auxílio, né? Nós tivemos aí, a partir do curso de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, a produção de álcool gel para doação, para oferecimento para organizações de saúde, né, para que a gente pudesse colaborar. Produção de máscaras também, a gente teve nosso Pronto 3D se colocando aí à disposição dessa atividade para poder atuar no sentido de oferecer esses produtos para quem necessitar. Nós estamos aí, por exemplo, oferecendo cursos, começou agora no dia 20, um curso de capacitação da rede de São Lourenço do Oeste, né, para os professores da rede de São Lourenço do Oeste, né, da M-Noroeste, com mais de 400 professores sendo capacitados a partir dos nossos docentes com ferramentas
remotas, né, de uma forma a continuar a oferecer serviços de melhoria das condições para os nossos para a nossa comunidade, né? Aqui em Chapecó a gente atua com os nossos estudantes de medicina, com os nossos docentes, no atendimento ao público a partir de ligações telefônicas, né, no atendimento online, servindo-se para o primeiro atendimento daquelas pessoas que têm alguma dúvida em relação ao coronavírus, junto com a Prefeitura Municipal, junto com a Universidade Federal da Fronteira Sul. Nós temos esse serviço de atendimento que vem sendo muito elogiado, pois desenvolve uma primeira triagem, digamos assim, das pessoas que têm algum sintoma ou têm alguma dúvida a respeito do coronavírus, e a gente oferece esse serviço também como forma de colaborar com a nossa comunidade e com a nossa sociedade. Isso vem sendo feito em praticamente todas as comunitárias do nosso país, que vem desenvolvendo esse trabalho de participação, como sempre foi, né? As comunitárias têm essa característica de serem instituições que atuam diretamente com a comunidade e prestam um serviço muito importante, né, nesse momento. Algumas comunitárias têm seus hospitais, portanto, vivem muito mais de perto essa realidade da pandemia, né? E outras, como é o caso da UNO Chapecó, tem uma relação com o nosso hospital regional, né? E lá a gente desenvolve muitas das atividades ligadas a esse tema também, ofertando a nossa condição com os nossos estudantes, com os nossos professores, oferecendo melhores condições para que eles possam atuar nesse difícil momento, tá certo? Mais alguma pergunta? Nós vamos encerrar às 18h45, temos 5 minutos ainda de funcionamento, né? Nós temos atividades de aula hoje, né? Portanto, a gente tem que encerrar para que professores que estão assistindo, para que os nossos estudantes que estão assistindo também possam se preparar para as atividades de aula. Então, quem tiver pergunta para fazer, o faça ainda agora, que nós vamos aproveitar para respondê-las, tá certo? Em 5 minutos a gente ainda responde perguntas que estão chegando. Uma delas diz o seguinte, é bem importante, embora a gente praticamente já respondeu ela, fala de que as aulas práticas não aconteceram. Então, por que não acontece uma redução da mensalidade se a gente não teve as aulas práticas? Bem, a gente não teve aulas práticas nem aula de laboratórios. Como eu disse anteriormente, essas aulas não vão deixar de acontecer. Nós teremos que cumprir obrigatoriamente todas as atividades que nós nos comprometemos a oferecer na forma presencial serão dadas, algumas de forma remota e outras de forma presencial. Um item bem importante de esclarecer é que o próprio Ministério da Educação abriu a possibilidade de não cumprimento dos 200 dias letivos que a gente era obrigado a cumprir anualmente, né? Isso nos facilita a vida, nos dá uma possibilidade distinta de termos de forma até concentrada depois as atividades de laboratório ou atividades de estágios, né? As atividades práticas, que a gente possa concentrar essas atividades no período de retorno. Portanto, nós não vamos deixar de ter essa condição. Os alunos vão ter essas atividades, não vão perder de jeito nenhum e, portanto, também não vão ter gastos extras lá na frente quando tiverem que completar essas atividades, cumprindo elas, não terão o porquê de haver valores diferenciados. Então, as mensalidades continuam na normalidade e a gente oferece o serviço também na sequência, todo ele que se faz necessário no futuro, tá certo? Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui sobre diz respeito também a essa questão das aulas, né? O que a gente tem que lembrar, e eu fiz isso no início, eu queria reiterar aqui, né? Aqui é o senso de coletividade, de associativismo, de solidariedade que a gente teve por parte dos professores, na forma que eles atuaram nesse momento tão difícil, na preparação que eles fizeram nesse momento, né? Porque tinham todas as aulas planejadas, organizadas para uma condição, e rapidamente se colocaram à disposição e fizeram essa virada, né? essa possibilidade de nós permitirmos que os nossos alunos não percam a continuidade dos seus estudos e tenham a garantia da sua formatura futura, né? Para os nossos estudantes da mesma forma, né? Em nenhum momento a gente vê, exceto alguns casos isolados, alguns estudantes ainda com alguma dificuldade ou reclamando de alguma situação, mas no geral a gente se surpreendeu com a forma.
tive um pequeno problema aqui, retornando, com o desenvolvimento das atividades desses estudantes que vem desenvolvendo com colaboração, com ajuda aos nossos professores, de uma forma como o momento exige, né? A solidariedade, a compreensão de todos, para que a gente passe por esse momento tão difícil e a gente consiga vencer ele de uma forma muito satisfatória. Eu tenho certeza que é com esse espírito que todas as pessoas que fazem parte de instituições comunitárias venham às nossas universidades, né? A UNO-Chapecó é um pouco disso, né? É uma instituição feita por todos, com uma preocupação com a qualidade, com o resultado efetivo de uma instituição que promove o desenvolvimento, sendo pensada por todos, né? Sendo pensada pelos estudantes, sendo pensada pelos nossos técnicos, pelos nossos professores, de forma que a gente atinja o melhor resultado possível na conclusão do curso dos nossos estudantes. Temos muito orgulho disso, dessa caminhada, e vamos fazer 50 anos nos próximos dias, né, com mais de 36 mil estudantes já formados pela instituição, e que nesse período de tempo demonstra a qualidade dos resultados da UNO-Chapecó e uma efetividade na sua participação na sociedade. Nós vamos passar por esse momento, e esse momento vai passar com certeza, vai deixar marcas, vai deixar uma modificação significativa na vida de todos nós, mas também vai trazer coisas boas, né? Vai fazer com que a gente entenda a necessidade do outro, a vontade de se aproximar do outro, né? E que a gente possa ter no retorno aí um momento bem melhor, tá certo? Não recebi mais nenhum questionamento, estou entendendo que por hoje a gente tá satisfeito. Continuem a fazer perguntas, nós vamos disponibilizar esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir. Se vocês têm alguma dúvida, deixem registrado nos canais que a gente vai postar o vídeo, para que nós possamos responder a vocês. Esse é o objetivo da UNO-Chapecó, levar sempre a melhor informação e toda a informação à nossa comunidade acadêmica, para que a gente possa seguir em frente com muitos desafios, com todas essas dificuldades, mas seguindo com muita calma, com muita serenidade, com muita ajuda de todos, com envolvimento que nos leva a ser essa grande instituição, essa instituição que segue em frente, enfrentando desafios hercúleos como é esse que a gente está enfrentando, mas com o desejo de fazer com que os nossos estudantes sejam profissionais qualificados e estejam cada vez mais preparados para prestar o seu serviço na comunidade. Tá certo, gente? Então é 18h46, a gente conclui agora. Eu agradeço a presença de todos que participaram. A gente teve variações aí das pessoas que estiveram presentes, né? Mas tivemos mais de uma centena aí de pessoas participando, e a gente vai deixar esse vídeo disponível e vamos analisar essa possibilidade de seguirmos em frente com a live do reitor, né, em outros momentos, para atualizar vocês e trazer informações da nossa querida UNO-Chapecó, da educação superior do nosso estado e do nosso país. Tá certo? Fica um abraço aqui a todos, que tenhamos em breve a possibilidade de nos reencontrar fisicamente. Um abraço a todos, até mais.